Em 3 de outubro de 2025, o visitante interestelar 3I Atlas passa a apenas 0,2 unidades astronômicas de Marte. Dezenas de telescópios estão preparados, mas a única prova pública surge de um sinal tênue extraído das imagens noturnas do céu marciano pela Perseverance, graças a 2 analistas independentes. Com os dados prometidos pelos orbitadores de Marte, da NASA, da Agência Espacial Europeia, até da China e dos Emirados Árabes Unidos, estranhamente mudos, o maior encontro cósmico desde Oumuamua fica marcado pelo que ninguém consegue confirmar? Teremos vislumbrado a essência de um cometa interestelar? Ou escapou-nos para sempre a observação mais próxima até hoje? Os riscos para a ciência planetária e a nossa preparação para o que virá a seguir nunca foram tão elevados? Em 3 de outubro de 2025, a menos de 0,2 unidades astronômicas, cerca de 29 milhões de quilômetros, o 3I Atlas roçou Marte. Essa proximidade, rara em termos interplanetários, alinhou o cometa de forma excepcional para a ciência planetária. Pela primeira vez, um objeto interestelar aproximou-se de um planeta com tal conjunto coordenado de orbitadores e rovers prontos para registrar o evento. O Mars Reconnaissance Orbiter, o Mars Express da ESA, o Hope do ZEAO e o Tianwen-1 da China receberam pedidos urgentes de observação. Cada equipa de missão alterou planos, refez efemérides e preparou-se para captar um intruso de fora do sistema solar enquanto ele deslizava pela órbita de Marte. A janela era efêmera. No ponto mais próximo, o 3I Atlas atravessou o céu marciano a uma velocidade que nenhum cometa comum conseguiria igualar. A configuração era impiedosa, um intervalo curto, uns poucos dias, e um alvo que se afastava rapidamente para o brilho solar. Para os cientistas planetários, o potencial era evidente. Imagens de alta resolução desde a órbita poderiam desvendar a estrutura da coma, quiçá isolar fragmentos. Se o núcleo tivesse iniciado a desintegração, os espectrógrafos detectariam assinaturas químicas únicas que diferenciam o gelo interestelar dos cometas locais. Todos os instrumentos, do rover no solo aos orbitadores em espaço profundo, foram incumbidos de ultrapassar os seus limites. O raciocínio era direto, uma imagem ou espectro bem cronometrado poderia esclarecer dúvidas sobre a origem do cometa, a sua composição química e os mecanismos que moldam corpos de outros sistemas estelares. Os desafios envolviam a oportunidade de examinar uma amostra intocada de material galáctico, validar hipóteses sobre a formação planetária e avaliar de perto as características de um objeto que iniciou a sua viagem a anos-luz de distância. Enquanto o sobrevoo se desenrolava, a expectativa era palpável. O mundo aguardava um dilúvio de informações, e quem sabe, uma visão nítida do desconhecido. Um sinal difuso e fraco no céu noturno marciano. Foi tudo o que a câmara Mastcon Z do rover Perseverance registrou do 3I Atlas nas horas seguintes ao ponto mais próximo. Os primeiros a isolar e validar publicamente esta detecção foram Stefan Barnes, geólogo e analista amador experiente, e Simon Stinson, reconhecido nos círculos de imagem planetária pela sua abordagem meticulosa. Trabalhando em separado, descarregaram os frames brutos da Mastcon Z do arquivo público da NASA logo após a recepção dos dados. O método era simples no conceito, mais rigoroso na prática, juntaram dezenas de exposições longas, alinharam pelo campo estelar marciano e suprimiram o ruído de forma sistemática até surgir um ponto de luz quase imperceptível nas coordenadas previstas. O resultado não é uma foto impressionante. Trata-se de uma pilha calibrada, anotada e partilhada online, que exibe um ponto pequeno e levemente borrado, envolto num halo tênue. A coma, dispersa e quase fundida ao fundo, coincide com a posição esperada para o 3I Atlas, baseada na sua órbita pré-sobrevoo. Sem erupções, sem clarões repentinos, apenas uma validação discreta de que o objeto cruzou o campo de visão da Perseverance no momento e local exatos. Barnes e Stinson divulgaram as conclusões com prudência, destacando a debilidade do sinal e a falta de qualquer detalhe estrutural visível. As imagens anotadas, publicadas no X e no Blue Sky, incluíam sobreposições das posições projetadas do cometa e ligações aos scripts de calibração, convidando o escrutínio da comunidade em geral. Na ciência planetária, uma detecção assim vai além de um mero exercício técnico. Representa a prova de que, mesmo perante restrições e silêncios oficiais, a análise atenta de dados abertos pode gerar descobertas concretas.
O ponto central fraco na pilha da Perseverance surge como a única confirmação baseada na superfície da passagem do 3 e na Atlas. Nenhum avanço revolucionário nem uma desilusão, mas um testemunho do que se consegue quando dados públicos encontram curiosidade incansável. O percurso verificável até a detecção tênue do 3 e na Atlas arranca com as imagens da Mastcam Z da Perseverance, cada uma exposição de 29 segundos captada sob o céu noturno marciano. Em 3 de outubro, foram registradas 36 frames. No dia 4, mais 40. Os analistas obtiveram os dados brutos do arquivo da NASA, associando cada imagem científica ao seu frame escuro correspondente mais próximo para subtrair o ruído do sensor pixel a pixel. Seguiram-se correções de campo plano, com ficheiros de calibração a compensarem a sensibilidade dos pixéis e a poeira nas óticas. O alinhamento das frames foi o obstáculo seguinte. Cada imagem estelar, o campo de visão foi calibrado em relação a um catálogo estelar projetado centrado em Marte, ajustando a orientação do rover e a deriva gradual do céu marciano. Correções sub-pixel garantiram que até as estrelas mais débeis coincidissem perfeitamente na pilha de imagens. A rejeição de valores atípicos, o clipping sigma e o filtragem mediana eliminaram impactos de raios cósmicos e pixels quentes intermitentes, ao mesmo tempo que mascaravam quaisquer artefatos residuais identificados. Munidos desse conjunto alinhado e purificado, os analistas empilharam as fotografias empregando métodos de mediana e média para otimizar a relação sinal-ruído. O fundo celeste foi modelado e removido, expondo fontes logo acima do limiar de detecção. A pilha final revelou um ponto tênue e ligeiramente difuso nas coordenadas antecipadas para 3 íulas, compatível com as posições pré-voo dentro da margem de erro astrométrico. A extração fotométrica validou o brilho do sinal, que superava o piso de ruído da pilha por uma margem estatisticamente relevante. Esta detecção ultrapassou o limiar padrão de relação sinal-ruído e foi confirmada de forma independente através de scripts de código aberto, com todos os passos de calibração e ficheiros de parâmetros disponibilizados para reprodução. O processo resultante constitui um fluxo de trabalho transparente e reproduzível, concebido para resistir a escrutínio e reduzir ao mínimo o risco de confundir ruído com sinal. Os rumores propagaram-se mais velozes que os dados. Assim que sinais tênues captados pela Mastcam Z do Perseverance começaram a circular, surgiram alegações de traços mais luminosos e nítidos em outras imagens do rover. O mais viral, uma linha fina como uma navalha num frame da Navcam do Perseverance datado de 3 de outubro, foi celebrado como evidência de um visitante interestelar visível a olho nu. Em poucas horas, fóruns planetários encheram-se de capturas de ecrã anotadas e discussões especulativas. Contudo, os cálculos não batiam certo. Na comunidade planetária, Emily, uma geóloga planetária reconhecida pelas suas verificações forenses de efemérides, processou as coordenadas no JPL Horizons. O trajeto e o momento do traço coincidiam com Phobos, a lua interior de Marte, num erro inferior a uma fração de grau. A sua velocidade, orientação e alongamento aparente encaixavam perfeitamente no arco noturno previsto para Phobos numa exposição longa da Navcam. O veredicto espalhou-se rapidamente. O traço viral não era Tring e Atlas, mas sim um satélite conhecido em movimento. Uma segunda vaga de entusiasmo concentrou-se num frame da Mastcam Z de 2 de outubro, um traço brilhante e de deslocação rápida que aparentava desafiar explicações. Analistas amadores calcularam a sua velocidade angular e confrontaram-na com o movimento celeste esperado de 3 íulas. O resultado era evidente. O traço atravessou o campo em menos de um segundo, pelo menos 10 vezes mais depressa que a taxa prevista para o cometa. O perfil de brilho em movimento indicava um objeto próximo ou um artefato do sensor, e não um cometa interestelar a 30 milhões de quilômetros. Na comunidade planetária, Emily e outros partilharam sobreposições lado a lado que destacavam as discrepâncias em velocidade e trajeto projetado no céu. A maioria dos observadores comunitários adotou estas análises, redirecionando a atenção para o sinal tênue esperado nas pilhas calibradas. O episódio deixou uma lição clara. Na ciência planetária, cada traço requer uma auditoria, uma comparação com efemérides, verificações de velocidade e triagem de artefatos antes de a especulação ganhar força. As ferramentas são públicas, o procedimento é aberto e a comunidade, quando ativada, pode desmascarar um mito tão rapidamente quanto ele se alastra.
As orbitadoras de Marte preparavam-se para intervir. O Mars Reconnaissance Orbiter, com a sua câmara HRISE, poderia em princípio fornecer as imagens mais nítidas jamais obtidas de um objeto interestelar a partir de outro mundo. O seu campo de visão estreito e elevada sensibilidade transformavam cada exposição numa aposta em targeting preciso e cronometragem exata. A Mars Express da ESA, dotada de imagens multiespectrais e do espectrômetro Ômega, oferecia uma vantagem distinta em varreduras amplas em busca de gases voláteis e impressões digitais composicionais na coma. O Trace Gas Orbiter, com o Nomad e o KSSIS, estava pronto para registrar tanto imagens como espectros de alta resolução, procurando assinaturas químicas que diferenciassem Tri e Atlas de qualquer cometa local. O Hope dos Emirados Árabes Unidos e o Tianwen-1 da China ampliavam a cobertura, contribuindo com monitorizações de ângulo largo e possivelmente dados espectrais adicionais. A promessa técnica era concreta. As orbitadoras detinham a posição privilegiada para observar Tri Atlas no seu ponto de maior proximidade, ao contrário de qualquer telescópio na Terra ou próximo dela, agora ofuscado pela geometria solar. Em teoria, a HRISE poderia resolver a estrutura da coma ou detectar fragmentos caso o cometa estivesse a desintegrar-se. O Ômega e o Nomad, otimizados para a detecção de gases tênues, poderiam captar vestígios de moléculas desconhecidas ou isótopos raros, proporcionando a melhor oportunidade para um avanço composicional. Cada equipa de instrumentos ajustou as configurações para maximizar a relação sinal-ruído, equilibrando o tempo de exposição, compressão a bordo e o risco de saturar detetores ou falhar o alvo por completo. Sem imagens brutas. Até 7 de outubro, nenhum único frame de alta resolução ou espectro de qualquer orbitadora de Marte chegou aos arquivos públicos. Olhares rápidos rotineiros, briefings de imprensa e até miniaturas brutas permanecem sob embargo ou atrasados por gargalos de processamento. O silêncio não decorre da ausência de esforço ou observações. Resulta de políticas de embargo, procedimentos de calibração nos atrasos acumulados, desta vez agravados por um encerramento parcial do governo. O mundo aguarda, ciente de que os dados mais cruciais podem já existir, retidos por revisões institucionais. Dirigir uma sonda espacial para um alvo em movimento a milhões de quilômetros de distância é uma operação de risco meticulosamente calculado. As efemérides de 3 Atlas, a sua posição prevista no céu marciano, eram atualizadas todos os dias, por vezes a cada hora, à medida que novas medições afinavam a órbita do cometa. Cada missão dependia destas previsões em constante evolução para definir as sequências de captação de imagens, mas o procedimento estava longe de ser automático. Sondas em órbita como a Mars Reconnaissance Orbiter e a Mars Express precisavam desviar-se das suas metas habituais, frequentemente vários graus, sem qualquer retroação em tempo real para validar que estavam apontadas para o setor correto do céu. As equipas dos instrumentos configuravam as exposições em modo de ciclo aberto, o que significava que cada fotografia era um ato de confiança absoluta. Apontar, disparar e torcer pelo melhor. O objeto atravessava o campo de visão durante o intervalo programado. A programação da rede de comunicações em espaço profundo introduzia outra camada de vulnerabilidade. Toda a recepção de dados de Marte envolve negociações. Informações científicas de várias missões, telemetria rotineira e comandos urgentes disputam uma largura de banda limitada. Mesmo quando uma sequência era executada na perfeição, as imagens brutas podiam permanecer na memória a bordo durante horas ou dias, enfileiradas atrás de transmissões prioritárias ou postergadas pela disponibilidade das estações terrestres. Uma janela perdida ou um desvio de alguns minutos nas efemérides poderia separar uma detecção histórica de um quadro vazio. A verdade é que não há rastreio em tempo real, nem oportunidades de repetição, nem forma de confirmar o êxito até os dados chegarem finalmente à Terra. Estas limitações não resultam de falhas no planeamento ou na tecnologia. Representam os constrangimentos práticos das operações em espaço profundo, onde cada observação equilibra precariamente. Prever, alinhar e aguardar a recepção dos dados. A fronteira afiada entre o acerto e o falhanço faz parte integrante do método. Para 3 Atlas, o mundo espera não por motivos de sigilo, mas porque os mecanismos da observação interplanetária são tão implacáveis como o próprio cosmos. A geometria solar traça uma barreira rígida. À medida que outubro avança,
3 Atlas aproxima-se da conjunção superior a 21 e 22 de outubro, ficando quase diretamente atrás do Sol do ponto de vista da Terra. Na segunda semana de outubro, o alongamento reduz-se abaixo dos limites seguros para qualquer telescópio. O apagão não é uma medida política. É pura mecânica orbital. De meados de outubro até princípios de dezembro, todos os observatórios terrestres e a maioria dos espaciais veem-se obrigados a suspender as operações. O periélio, o instante de maior proximidade ao Sol, ocorre a 29 e 30 de outubro, bem no centro deste brilho intenso. A fase mais ativa do cometa, com potencial para erupções ou fragmentação, desenrola-se enquanto a Terra permanece cega. Enquanto isso, o silêncio das equipas das sondas marcianas não indica ocultação, mas sim rotina processual. As equipas de imagem e calibração do JPL enfrentam um desafio árduo. Cada quadro bruto deve ser inspecionado quanto a impactos de raios cósmicos, pixels defeituosos e desvios subtis de registro, riscos ampliados ao seguir um alvo fraco e veloz. Os fluxos de trabalho padrão, otimizados para paisagens marcianas lentas, falham quando o objeto se desloca no céu a dezenas de quilômetros por segundo. Até um pequeno desalinhamento na sobreposição ou uma anomalia ignorada pode gerar um fantasma, um fragmento falso ou apagar uma detecção autêntica. A equação é evidente. Libertar um quadro não calibrado arrisca alimentar mais um mito viral. Aguardar uma revisão exaustiva atrai críticas por demora. Embargos internos, atrasos na calibração e o encerramento governamental sobreposto agravam o congestionamento. Por ora, o mundo aguarda, não por uma encoberta, mas por provas capazes de resistir ao escrutínio. Só assim a próxima imagem terá o valor que pretende. A hipótese em curso mantém-se. 3 Atlas é um cometa interestelar natural, abundante em dióxido de carbono, com traços fracos ou ausentes de dicarbono, o marcador clássico da coma verde presente na maioria dos cometas do Sistema Solar. Relatos preliminares sugerem uma composição volátil e, em certos espectros, um possível excesso de metais como o níquel, mas nenhum avanço composicional revisto por pares emergiu. A prova decisiva virá não de conjecturas, mas de espectros verificados por instrumentos ou séries temporais de alta relação sinal-ruído que confirmem ou refutem o cenário de cometa natural com certeza química. Com os telescópios terrestres cegos até princípios de dezembro, o foco vira-se para os poucos recursos ainda aptos a vigiar. O coronógrafo LASCO C3 do Sorro varrerá o brilho solar até finais de novembro. A sua magnitude limite é elevada, V8 a V9. Assim, só uma erupção súbita ou um brilho inesperado traria 3 Atlas ao alcance. A sonda JUICE da ESA, agora em rota para além de Júpiter, poderá ter uma janela breve no início de novembro para tentar imagens de campo profundo. O sucesso depende da geometria, da programação e se o enfraquecimento do cometa se mantém acessível aos seus instrumentos. Não há compromisso público nem data de divulgação definida. O calendário é inequívoco. Fique atento às imagens do Sorro C3 entre finais de outubro e finais de novembro. Acompanhe os canais da ESA e da JUICE para possíveis anúncios. Resultados iniciais de novembro. Por volta do final de novembro ou princípio de dezembro, os telescópios terrestres voltam a ter visibilidade, com observatórios de grande porte e astrônomos amadores experientes prontos para detectar novamente o cometa, caso a intensidade luminosa o permita. O padrão para validar está estabelecido. Somente provas diretas sustentadas por equipamentos, como linhas de emissão espectral, registros fotográficos de elevada relação sinal-ruído ou sequências cronológicas, conseguirão esclarecer a dúvida. A lição ficou bem assente. Na ausência de telescópios posicionados além da Terra, o seguinte objeto vindo do espaço profundo arrisca-se a deslizar despercebido, camuflado numa zona cega da configuração orbital. Até agora, a detecção acessível ao público limita-se a uma imagem sobreposta tênue captada pela câmara Mastcans do Perseverance, processada e divulgada por peritos independentes. Não foram tornadas públicas fotografias de alta definição nem análises espectrais oriundas de sondas em órbita marciana. Ao aproximar-se a Terra de um período de interdição provocado pela conjunção solar, as informações oficiais da NASA, da ESA e de outras entidades continuam em espera, deixando pormenores essenciais sobre a constituição e a forma ainda inalcançáveis.
Enquanto não aparecerem novas fotografias ou análises espectrais, e venham elas do S-Roswick ou do reinício das observações terrestres em dezembro, a prova mais robusta continua a ser um mero indício débil. E o enigma sobre o que distingue o 3 Atlas mantém-se por resolver.